Como fazer seu primeiro milhão no digital. Antes de te explicar o como, eu quero desmistificar a ideia do milhão. Por quê? O difícil não é você ganhar dinheiro no digital. O difícil é você manter a consistência em ganhar esse dinheiro, ou seja, se manter lá e fazer isso no longo prazo. É esse que é o difícil. E tem mais um ponto que você tem que levar em consideração. Eu já disse algumas vezes nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, @joãomafra, deve estar em algum lugar aqui dessa tela, mas eu já disse algumas vezes nas redes sociais a importância do lucro versus o faturamento. Nas redes sociais, os especialistas, os gurus só falam de faturamento. E esse primeiro milhão é sempre no âmbito do faturamento. Eu vou te contar uma história que eu já te contei na rede social. Quando eu comecei no digital, eu comecei no modelo de dropshipping. Para quem não conhece, é um modelo de intermediação de venda de produto físico, no qual eu já disse diversas vezes que não me identifico. E tem até aqui um vídeo, que pode estar aparecendo em algum card desse vídeo aqui, sobre o porquê o modelo não faz sentido. Eu fui descobrir isso na dor, depois de ter gerado muitas vendas nesse modelo, mas para dizer o que essa comparação? Eu, no primeiro ano, 2019 para 2020, faturei 1 milhão de euros com dropshipping. Só que eu tive 5% de margem. Ou seja, nem foi 1 milhão de reais, foi meu primeiro milhão de euros. Com 5% de margem, isso significa 50 mil euros de lucro. E vou te explicar por que não valia a pena. Porque eram várias pessoas contratadas, eu tinha na época 22 anos, estava com 20 pessoas contratadas, uma ansiedade do caramba, uma má experiência do consumidor, porque eu não tinha controle sobre várias variáveis e é um pouco do que eu falei no vídeo sobre dropshipping, mas para dizer que com mesmo 150 mil euros de faturação do primeiro ano da agência, eu lucrei os mesmos 50 mil. Mais ou menos 50 mil, com 30% de margem. Com menos dor de cabeça, com produto de valor sendo entregue no mercado e com muito mais consistência, sabendo que o ano que vem ia ser maior do que esse ano. Ao contrário do que se faz, por exemplo, no modelo que eu acabei de dar de exemplo. Isso para dizer o quê? Que o primeiro milhão não importa. O que importa é a lucratividade. O que importa é você construir um negócio sólido. É você construir um negócio que vai perdurar no tempo. Por isso que eu mudei de um modelo de negócio tão sexy no digital como dropshipping para um modelo tão dito como não sexy, que é o modelo de agência, que é de serviço, porque serviço não é escalável, porque serviço isso, serviço aquilo, porque depende da sua hora, e as várias objeções que quem está começando a empreender no ecossistema digital tem sobre negócios de serviço, nas quais eu posso desmistificar todas, mas isso fica para um próximo vídeo do porquê que o serviço é interessante para se escalar no digital. Mas só para dizer que o faturamento não importa, mas dizendo sobre como fazer o dinheiro, como ganhar dinheiro no digital, porque muito se vende por aí, e a gente poderia até dividir o próprio digital em alguns pilares, né? Tem os infoprodutores, que é quem vende curso, que é quem vende produto de educação, a gente tem o serviço, que foi um exemplo que eu disse, e a gente tem outros modelos de negócio, como afiliado, dropshipping, PLR, todos esses que se você já está no ecossistema digital há mais de 48 horas, você já ouviu falar de algum desses modelos. Mas o vídeo de agora, antes de falar propriamente dito de modelos de negócio para você chegar nesse primeiro milhão, ou para você chegar num negócio lucrativo, como eu dei de exemplo, que é o que realmente importa, eu queria falar sobre mentalidade. A mentalidade para você realmente ganhar dinheiro e ter persistência e consistência nesse ganho do dinheiro. Tem muita gente que é muito bem sucedida, que diz que é muito mais difícil você se manter rico do que você enriquecer. E é essa a primeira perspectiva que eu queria trazer para você. Então, trazendo o primeiro ponto, se você é jovem, se você começou recentemente a empreender, se você está na casa aí dos 20 aos 25, os 20 aos 30, o que eu posso te dizer sobre ganhar dinheiro no digital e sobre mentalidade certa para se ganhar esse dinheiro, o primeiro ponto que eu iria dizer, que eu poderia trazer aqui para a mesa é: para de torrar dinheiro com a coisa errada. E o que eu quero dizer com isso? Para de torrar o dinheiro em festa, em bebida alcoólica. Por quê? Porque é um dinheiro muito fácil de ir embora. E é um dinheiro muito fácil de um jovem imputar o gasto aí. Eu já tive essa minha fase, só que foi muito rápida, porque eu percebi logo que o que eu queria construir, eu precisava desenvolver hábitos que me colocassem na direção certa. E sair pra balada, pagar combo de bebida, gastar dinheiro com isso, com noite, não ia estar no caminho certo pra isso. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa inflexível, que nunca sai à noite, que é chata pra caralho? Não. A verdade é que eu tenho sim meus momentos de sair com amigos e tudo mais. Só que eu sou muito ponderado onde colocar, onde investir o meu dinheiro, porque eu vim de uma realidade muito diferente do que a realidade que eu tenho hoje, então eu valorizo muito cada centavo que eu ganho. E por isso que eu poderia dizer, isso pode ser contraintuitivo para você, mas para de ter esse hábito de gastar dinheiro com cerveja, com álcool em geral, com noite. Sempre é regrado, você não precisa ser 8 nem 80, mas entender que aí vai muito dinheiro embora. Eu, por mim, eu até não bebia bebida alcoólica nenhuma, porque isso também dificulta as minhas metas físicas, mas de certa forma em alguns momentos são importantes, num grupo de network com possíveis clientes, em momentos em jantares estratégicos. Então até para mim, beber é só em momentos estratégicos, é beber estrategicamente. Então acho que pode ser um bom direcionamento para você
você. Se você ainda depende disso para dar uma relaxada, faz sentido, tenha isso na sua vida, mas não gaste muito dinheiro aí, porque isso vai te impedir de construir bons hábitos, vai te impedir de construir uma boa reserva para investimentos. E agora eu vou pro ponto 2 da minha visão, que faz sentido você ter essa mentalidade pro enriquecimento e por ganhar dinheiro no ecossistema digital. O outro ponto é sobre guardar dinheiro. Aqui em Portugal, a minha namorada é daqui, eu tenho muitos amigos daqui, tem muito a visão do poupar dinheiro. Eu tenho que poupar, eu gostaria de estar poupando. Eu quero poupar para dar entrada numa casa, porque tem sempre aquela jornada do sucesso aqui, que é se formar na universidade, comprar uma casa, comprar um carro, casar. É muito a realidade dos países ocidentais, só que no Brasil ainda se vê outro comportamento, que é um comportamento muito mais consumista, passar o cartão de crédito, se endividar para ter um estilo de vida que não necessariamente você tem. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de obra atrás, é porque aqui a parte do estúdio tem uma parte ali em construção, mas a gente vai tratar o áudio e o vídeo vai ficar top. A questão do poupar, e você tá sempre em busca de poupar que é muito a lógica daqui. Se você então tem, eu falei da bebida alcoólica anteriormente, estilos de vida que podem prejudicar o seu crescimento financeiro. No outro extremo é você ser uma pessoa muito obcecada por poupar e não se dar a oportunidade de também colocar o seu dinheiro em coisas que podem trazer mais dinheiro. Então, por exemplo, uma mentoria. Uma pessoa muito poupada e muito reservada, por mais que ela esteja crescendo no negócio, ela pode pensar muitas vezes antes de entrar em qualquer mentoria, em qualquer ecossistema empreendedor, investir um bom dinheiro para isso. Mas eu dei o exemplo no último vídeo do quanto eu já investi em mastermind, mentoria e esse tipo de coisa, e quanto isso contribuiu para eu estar no ecossistema certo para crescer. Só que isso é intangível. Então, para uma pessoa muito poupada, que só pensa em guardar o dinheiro, se ela não conseguir visualizar um ponto prático de input desse dinheiro versus retorno, um ponto tangível, provavelmente ela não vai tomar esse risco. Isso também é muito prejudicial na vida do empreendedor. Você precisa saber a hora certa de arriscar o seu dinheiro, de arriscar o seu tempo, e obviamente não tem resposta certa para isso, é uma questão de feeling histórico, e experiências passadas, mas certamente você não pode ter só a mentalidade da poupança. Tem um outro ponto também que a mentalidade da poupança te atrapalha. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito voltada a fazer dinheiro e pouco voltada ainda a olhar para as formas de investi-lo. Hoje eu tô no momento em que eu mais tenho diversidade de investimento, mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor em fazer do que investir, e tá tudo bem, geralmente você tem um perfil ou outro, se você tiver os dois, maravilha, mas é só para também te dar uma ótica muito mais inicial de saber fazer do que se preocupar muito só em o pouco que faz investir e poupar, porque chega um momento que faz sentido você realmente botar energia no investimento, num volume de dinheiro que faz sentido você botar energia em investimento. Se você tem menos, vamos pôr assim, 500 mil euros, 2 milhões de reais capitalizado, você não vai estar olhando muito para tipos de investimento que possam rentabilizar muito esse dinheiro, porque a maior rentabilização do seu investimento é em você mesmo, é estar no ecossistema certo, é reinvestir no seu negócio. Então, hoje, há pouco tempo saí do escopo de só olhar para reinvestir no meu negócio e reinvestir em mim mesmo, para começar a olhar para outras formas de portfólio e como alocar o meu dinheiro. Mas antes disso, eu sei que os investidores aí, os consultores de investimento de plantão vão contra a ideia do que eu estou dizendo, mas eu acho que antes de determinado capital, mais vale você reinvestir no seu negócio, investir em você, porque nada vai trazer mais retorno sobre o investimento do que você mesmo. Obviamente, chega um momento que vale a pena diversificar o risco. Outro ponto para o enriquecimento no digital e para o enriquecimento em geral é você desenvolver skills. E o que eu quero dizer esse desenvolvimento de skills? É mesmo de talentos, de capacidades, de know-how que você tenha para você poder crescer tanto no digital como fora dele. Porque isso vai fazer diferença no médio prazo. Se hoje eu dei o exemplo do investimento, se hoje cada vez mais eu estudo sobre investimento, no momento certo isso vai fazer diferença para mim. Se cada vez mais eu tenho conhecimento técnico sobre performance marketing, que é onde eu trabalho, onde a minha empresa trabalha, onde os meus produtos digitais dependem disso para performar. Quanto mais eu desenvolvo essas skills, melhor eu trago retorno para mim mesmo. Então você ser bom tecnicamente, você ser bom em algo ou em algumas coisas, faz você ganhar dinheiro. E isso é mais do que óbvio. Então, esse ponto sobre o enriquecimento seria desenvolver e capacitar cada vez mais determinadas skills que fazem diferença para você crescer nesse pilar da vida que é o pilar financeiro. Outro ponto para o enriquecimento é a tal da reserva de emergência. E aí é muito interessante porque não tem a ver só com a poupança, tem a ver com o fluxo de caixa e capacidade da sua empresa de não morrer por qualquer coisa. Eu demorei para aprender sobre isso, aprendi na dor, mas hoje, cada vez mais, a gente incrementa o que é a nossa reserva de emergência, o que é o nosso capital de giro. Porque amanhã tem uma pandemia, cai um meteoro, o que é que seja, você tem capacidade de gerir bem o risco do seu negócio digital. Aí você deve pensar, mas será que esses gurus do digitais pensam assim? A maior
parte deles parece tão rico. Cara, se eles não pensam assim, eles estão completamente fadados ao fracasso. Porque você nunca sabe quando um lançamento vai correr mal, não vai tão bem assim, quando que seu negócio digital pode estar em meses mais fracos. Então é muito importante você ter capitalização. E é importante isso enquanto empreendedor também, na vida pessoal, pessoa física. Você ter capital de giro. Isso te dá poder de decisão. Você não precisa decidir de forma impulsiva, porque você não precisa daquele dinheiro para agora. Então isso melhora as suas decisões e isso te faz enriquecer melhor e mais rápido. Esse é outro ponto, então, você ter capital de giro, você ter reserva de emergência para poder tomar decisões mais sábias. Próximo ponto, esteja no ambiente certo. Por que estar no ambiente certo é importante? Porque o ecossistema ele influencia muito na sua capacitação, na sua capacidade de ter resultado. Isso eu vivi na pele. Eu vivi no interior aqui, eu fiz a universidade aqui em Portugal e na Alemanha, fiz uma universidade mista. Em ambos os países eu estive no interior do país, que acho que não vai ser nenhuma surpresa para vocês, muito diferente do que a capital, do que cidades maiores. Isso também acontece no Brasil. Quando você está em ambiente onde mais coisas acontecem, onde o dinheiro rola, onde as coisas chegam primeiro, você tem maior probabilidade de fazer coisas acontecerem. Por isso que a gente vê um movimento no Brasil muitas vezes de pessoas do Nordeste indo para o Sudeste, de pessoas de outros lados do Sudeste indo para São Paulo. Por quê? Porque, por exemplo, São Paulo é onde as coisas mais acontecem, é onde o dinheiro rola e você tá lá, você tá perto das pessoas que estão fazendo esse movimento, isso te ajuda a crescer. E se você ainda não consegue ter a capacidade para investir financeiramente em estar, por exemplo, nas cidades onde as coisas acontecem, estar nos masterminds, nas mentorias, cara, comece com coisas pequenas. Pague um café num hotel de luxo, senta ali, em vez de você pagar, não tem nem noção de quanto que tá o café médio no Brasil, mas vamos supor, em vez de você pagar R$10, você paga R$30, mas você vai estar num ambiente onde pessoas bem-sucedidas estão, e ver como é que essas pessoas se comportam, como é que elas se vestem, como é que elas negociam entre si. Eu fiz isso da última vez, assim, quando eu fui a Paris, aqui na Europa, quando eu fui na França, quando eu fui em Paris, uma das coisas que eu fiz, naquela época eu era estudante fudido, foi tomar um café num hotel foda que tinha lá e sentir esse ecossistema. Isso parece bobagem, mas é uma questão mesmo de mentalidade, de lei da atração ou o que é que seja. Você tá num ambiente onde você vê as pessoas que estão onde você quer chegar, de perto, sente o ambiente, isso tudo te influencia a querer crescer, a querer conquistar, e é muito importante, então, nessa jornada milionária que você quer fazer, nessa jornada de ser bem-sucedido financeiramente. O próximo ponto é principalmente para o mercado brasileiro, que é a questão de saber usar o cartão de crédito. Eu posso contar uma história rápida aqui. Quando eu fui fazer a universidade a primeira vez, eu fui para Belo Horizonte, foi a primeira entrada num ecossistema melhor, porque eu morava no interior, numa cidade chamada São João del Rei, nem era em São João del Rei, era próximo a ela, chamada Ritápolis, era literalmente uma roça. E quando eu mudei primeiro eu estudei em São João del Rei, o que já me mudou de ecossistema. Na universidade, eu fui para Belo Horizonte, que era a capital, e eu fui estudar e estar num ecossistema onde mais coisas acontecessem, foi a melhor decisão que eu tomei. E depois até Belo Horizonte eu achei que ficou pequeno para mim e fui para fora do país. Mas falando sobre o cartão de crédito e qual que é o paralelo da história que eu vou fazer. Eu morava na casa dos meus tios na época, então os tios ricos, eu fui morar com tios que tinham dinheiro, vivenciei ali, tive um período em Belo Horizonte muito interessante. Mas uma das coisas mais interessantes que eu aprendi vivendo com esses tios foi o comportamento deles financeiros, que era muito diferente dos meus pais, que infelizmente não tinham aí uma situação financeira agradável. E os meus tios tinham. E uma das coisas que eu via um comportamento do meu tio muito interessante ele consumia tudo no cartão de crédito, assim como a maior parte dos brasileiros. Só que ele sempre pagava no dia correto e até adiantado o valor na totalidade. E ele tinha muitos benefícios, né? Benefícios de milhas aéreas, benefícios de acessos a lounge, acesso a não sei o que, a brinde do cartão de crédito. Então, ele sabia usar o cartão de crédito a favor. Infelizmente, aqui no contexto europeu, isso é muito pouco usado. Então, não tem grandes benefícios em aqui você usar o cartão de crédito. Não é um comportamento do consumidor europeu, mas no americano e no brasileiro, a gente sabe que o cartão de crédito dita a vida. Mas para quem sabe usar, é muito melhor do que a Europa que não tem o cartão de crédito. Então, é melhor. Aqui é bom para quem não tem responsabilidade financeira, porque não tem nem a opção. Quer dizer, existe a opção, mas não tem benefícios. Mas não tem grandes opções, isso que eu quero dizer. Enquanto no Brasil tem diversas opções e muita gente está endividada e faz com que... Sabe o que acontece na prática? As pessoas endividadas, elas bancam o estilo de vida das pessoas que não se endividam, porque elas pagam juros atrás de juros, enquanto o rico paga todo no cartão de crédito, beneficia dos pontos, dos acessos que dá e vive uma vida muito melhor. Então você, enquanto prospecto empreendedor, alguém que está crescendo, alguém que está desenvolvendo, que está ganhando dinheiro, usa o cartão de crédito, mas usa com sabedoria, que vai te dar muitos benefícios. Eu já fiz 2 viagens ao Brasil usando o cartão de crédito brasileiro, então, ou seja, com os bônus, com os pontos que o cartão de crédito brasileiro me dão. Então, esse é aí a penúltima dica, porque agora a gente vai para a última dica para esse crescimento financeiro seu no digital, que é aquela que eu já falei de forma implícita muitas vezes aqui durante o vídeo e já falei em outros vídeos, que é o investir em conhecimento. Isso para mim foi um game change. Eu sempre investi muito em conhecimento, mas quando eu digo conhecimento, não é só conhecimento puro e duro ali, prático de cursos
online, mas também essas questões como mentorias, como masterminds e tudo isso. Por que eu repito tantas vezes isso, gente? Porque se você está no ecossistema digital, você já sabe que a maior parte dos grandes players do digital não só tem os próprios masterminds e mentorias, como investem muito nas mentorias que participam. E eu já participei em Portugal, eu participo hoje em Portugal do maior mastermind de Portugal, participo do maior mastermind da Espanha e ano que vem vou entrar num grande mastermind do Brasil. E por que eu invisto tanto dinheiro nisso? Para estar no ecossistema certo, para estar com as pessoas certas, para estar com as pessoas que estão onde eu quero chegar, que foi uma das coisas que eu já fui soltando por aqui. E também o conhecimento faz com que, esse ecossistema faz com que o conhecimento chegue mais rápido para mim e eu tenha acesso ao conhecimento antes dele ser desenvolvido no mercado, porque os líderes de mercado estão tendo insights naquele grupo e eu tô naquele grupo. Então, qual que é a tendência? Que eu me torne em breve um líder de mercado, porque eu tô no local onde os líderes estão, eu estou discutindo ideias com os líderes do mercado. Isso impulsiona muito o seu crescimento, não só financeiro, como o crescimento total do seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha dado aí alguns insights. Cara, como eu sempre digo também, em outros vídeos eu já disse isso, que é, não fica só ouvindo conhecimento, não fica só consumindo de forma infundada, pega, implementa, escolha determinados canais para seguir, implementa o que está sendo dito na sua realidade, e dentro das proporções que hoje você tem, porque amanhã você vai ter melhores proporções ainda se você seguir implementando o que tem que ser implementado. É isso aí, é só o começo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se foi relevante. Se você gostou, senta o dedo no like, como eu sempre digo, é só o começo. Obrigado.